Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que quem possa estar em casa esteja em casa. Quem tiver que ir para a rua, quem tiver que estar trabalhando, que tome os devidos cuidados, né? E sigamos todos nessa luta. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a Fabi por esse convite. O ano passado eu pude estar na faculdade, mas esse ano, infelizmente, eu não vou poder estar, e aí por isso que eu estou mandando esse vídeo para vocês. Peço desculpas se tiver cachorro, se tiver criança no fundo, porque, né, como vocês podem ver, estou em casa também, estou aqui no meu quarto gravando esse vídeo para vocês. Não sou youtuber, não sei me relacionar com equipamentos, e nem com internet, nem com câmera, enfim. A minha forma de trabalho, os meus contatos são feitos, né, ali corpo a corpo, mas a gente também tem que se reinventar e tentar minimamente chegar, né, às pessoas. Para começar essa conversa, eu queria falar um pouquinho quem eu sou, né? Meu nome é Denise, eu tenho 34 anos, eu sou graduada em Ciências Sociais pelo ISCA, aí de Limeira, né? Eu fiz Ciências Sociais, eu terminei em 2009. Eu trabalhei durante o tempo que eu fiz a faculdade no Ceprosom. Eu trabalhei como educadora, né, com educadora social. Eu dava aula de percussão, dava aula de cultura popular, que sempre foi o meu tema principal de trabalho de pesquisa, e com sociologia. A gente teve um trabalho muito interessante que ainda ocorre no Ceprosom, né, de outras formas, mas a gente pôde criar no Ceprosom uma coisa chamada Núcleo de Cultura. Então, eram vários estagiários, vários profissionais das artes, podendo dialogar junto, podendo pensar sobre arte, sobre cultura, sobre como chegar, né, até as crianças e os adolescentes na época. Hoje a gente atende terceira idade também, mas como chegar até eles, como levar conhecimento através, por meio da arte, né? E aí, em 2009, eu acabei a faculdade, consequentemente, saí do Ceprosom e fui, em 2010, no começo de 2010, fui morar em Recife, né? Recife, Olinda, esse eixo da região metropolitana de Recife. Eu fui para lá principalmente porque, como eu já trabalhava com cultura popular, eu queria estar de perto, né? Eu queria estar próxima a fazedores da cultura popular, e fui para lá fazer uma pós-graduação. E eu fiz uma pós-graduação em arte e educação. E posteriormente, depois eu fiquei alguns anos lá, trabalhei em alguns projetos sociais, trabalhei coordenando projetos sociais, então eu saí um pouco da área da cultura e fui trabalhar um pouco com processos burocráticos também, com educação popular, e me deparei com novos conceitos, com os novos olhares sobre a educação popular. A forma que eu via a educação popular até estar em Limeira era uma, né? Eu pensava muito na arte e na educação popular como um caminho, simplesmente. E aí, estando em Recife e conhecendo esses fazedores da cultura popular, eu fui perceber que a educação popular, ela não é simplesmente uma forma, mas ela é a forma. Não sei se eu me fiz clara, mas é um jeito de você educar, um jeito de você construir conhecimento coletivo, comunitário, né? A sabedoria, ela passa por gerações, ela não tem uma forma, um método específico, porque ela é espontânea, né? Ela acontece, vamos pensar assim, não querendo desmerecer o termo, e que acho que a gente precisa refletir sobre os conceitos que a gente traz, mas ela acontece de forma natural. Enfim. Depois que eu passei alguns anos, eu acabei passando 7 anos em Recife, trabalhando muito essas questões, eu fui fazer o mestrado. E aí o mestrado eu fiz na UNILA, que é a Universidade Federal
da integração latino-americana. Ela é uma universidade federal brasileira, porém ela tem uma proposta muito interessante, porque ela atinge estudantes da América Latina, então tem uma porcentagem de hispanohablantes na universidade, e aí eu fui fazer mestrado em estudos latino-americanos, né? São esses mestrados interdisciplinares, né, que não fazem parte de uma ciência dura. Embora os meus trabalhos sempre foram na sociologia, barra antropologia, barra educação, a Unila me deu uma grande quantidade de teóricos para trabalhar com educação popular, porque eu acho que a gente precisa tentar casar, não os dois mundos, porque eu acho que não são mundos diferentes. Eu acho que a gente tem que casar os dois lados, sabe? Criar relações dialéticas, porque não há educação popular sem o povo, sem o coletivo. Mas a educação popular, ela precisa ser fomentada, institucionalizada, cientificizada, nem sei se existe essa palavra, me desculpa, mas ela tem um olhar científico, ela não é qualquer coisa, e ela nem é mais e nem menos do que a educação formal. Ela é uma forma, ela é um jeito. E aí eu me deparei, em Foz do Iguaçu, no mestrado, eu me deparei com vários teóricos que pensam educação popular, que discutem educação popular, e que saem também dos seus escritórios e que utilizam outros espaços, que utiliza pesquisa de campo. E eu acho muito importante, independentemente da faculdade que a gente está e do curso que a gente está, eu acho que, de acordo com Marx, não há teoria sem prática. A gente precisa da praxis. A gente precisa colocar as nossas teorias, os nossos referenciais teóricos, as nossas construções conceituais em prática. Porque senão são meras palavras vazias que não têm sentido. Bom, essa é um pouquinho a minha história de vida. Hoje eu estou na cidade de Jaú, aqui, perto de vocês, na casa dos meus pais. O ano passado eu estava trabalhando no Ceprosom como educadora novamente, mas aí esse ano eu resolvi estar aqui e agora eu estou dando aula no estado. Eu dou aula de sociologia, filosofia, geografia e de vez em quando história. E para vocês, futuros educadores, né? Eu acredito que todo mundo com o título não é um pouco educador a partir do momento em que você contribui para a formação do outro. Eu estou podendo ter uma outra experiência fantástica, tanto quanto, é óbvio que eu saio um pouco, né, dessa relação projeto social, estou num espaço institucionalizado, que é o Estado, mas eu posso trabalhar também a sociologia e a filosofia, principalmente, com outros olhares. Eu acho que isso eu tenho que agradecer muito ao mestrado, e eu falo muito mestrado porque é o que está mais fresquinho, né, na memória, ampliar as nossas referências. Eu vim de uma graduação que me trouxe grandes referenciais teóricos, né, clássicos. Eu tinha uma professora que sempre falava, né, vamos falar dos clássicos, lendo os clássicos, mas aí agora eu tenho outros referenciais, clássicos também, talvez não clássicos eurocentrados, mas clássicos latino-americanos. E aí eu me deparei com uma construção conceitual muito interessante, que é o decolonial. E eu só deixo essa deixa para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é decolonial, que é o olhar para nós de um outro lugar. Marx e vários outros teóricos que eu adoro, Gramsci, que eu recorro sempre, me dão conta de explicar algumas coisas que eu preciso até um certo ponto, porque eles não viveram na mesma época e eles não partem dos mesmos lugares, das mesmas relações sociais. O decolonial, né, ele me traz outros espaços, ele me traz um olhar latino-americano, de um latino-americano
para a América Latina. E, então, eu vou deixar aqui com isso, esse novo termo, não sei se vocês já se depararam com isso, mas a gente vai ter grandes autores decoloniais latino-americanos. E por mais que vocês estranhem, um deles é Paulo Freire. Né? A gente fala, Paulo Freire é marxista. Ele bebeu muito do marxismo, mas ele bebe muito da corrente decolonial. E a gente tem que pensar, principalmente nesse ano em que a sua principal obra faz 50 anos, né? E aonde está Paulo Freire, né? Aonde as discussões de Paulo Freire estão, né? O que é que a gente está fazendo com aquela sabedoria, com todas aquelas coisas que ele diz pra gente que às vezes a gente esquece, né? Mas vamos continuar. Eu tinha montado um PowerPoint o ano passado, e aí eu vou recorrer esse PowerPoint novamente, e ele vai, eu espero tentar conseguir editar isso certinho, em que ele vai no meio dessa fala. Então, primeiro eu trago para vocês, né, casos de sucesso. E aí eu começo com uma frase de Vygotsky, que também é um grande teórico da educação, que diz: nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Então, nós somos quem somos porque somos construídos pelos outros, por uma sociedade, e é o nosso olhar para o outro que nos diz quem somos. Sabe aquela frase, quando você fala mal de alguém, isso diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa? É isso, somos o que expressamos e o que olhamos para o outro. E aí, dentro desses casos de sucesso, a primeira grande amiga colombiana que eu trago é Luz Ângela. Luz é uma antropóloga, tive o grande prazer de conhecê-la no mestrado, uma colombiana que hoje mora no Rio de Janeiro, trabalha com o movimento campesino e tem um trabalho de mestrado muito interessante que fala muito de educação popular, né? Que é Escutando ao Interior, né? É uma produção radiofônica comunitária campesina na região noroeste do Rio Grande do Sul. Ela ficou um tempo, né, nos assentamentos do MPA, no Rio Grande do Sul, e lá ela trabalhou com rádio comunitária. Ela já trabalhava com rádio comunitária em algumas comunidades em Bogotá, na Colômbia, e aí ela fez esse trabalho belíssimo, né? Se alguém precisar depois que eu mande link, né? Só pedir que eu mando para vocês. E as questões principais que ela trabalhou nessa produção foi a rádio comunitária, o MPA, Educação Popular, e três questões muito interessantes para a gente pensar, porque a gente nada é uma coisa só, a educação popular não é uma coisa só, sabe? A gente, sempre quando a gente estuda, existem várias outras coisas que atravessam esse estudo. Por exemplo, raça, gênero, né, classe social, questões de classe, questões de identidade. Então, a Luz trabalha com questões de território, né, o pertencerá, as questões de identidade, quem eu sou, e as lutas sociais no campo, e tudo isso abraçado pela educação popular. Ela tem um livro também muito interessante, né? Ela contribuiu para um livro muito, muito bom, chamado Polifonias do Amor Eficaz. Amor Eficaz é uma teoria, né? É uma construção teórica de Camilo Torres. Para quem não conhece Camilo Torres, é importante conhecer. Ele trabalha com teologia da libertação, e o amor eficaz é uma teoria que fala um pouquinho da questão de o amor que luta, sabe? Não é esse amor romântico que a sociedade capitalista consumista construiu, mas somos quem somos pelo nosso amor e lutamos pelas coisas que acreditamos pelo amor. Outro amigo que eu quero apresentar a vocês é Nicolás. Nicolás também é colombiano. Ele é mestre em sociologia, está aí com doutorado em construção também,
no campo da sociologia e da educação. Ele, com Losângela, escreveram esse livro que eu falo de Camilo Torres, mas ele tem um outro livro muito interessante também, que é o Saber Coletivo e Popular. E aqui ele fala um pouco do trabalho de Orlando Falsborda. Orlando Falsborda também é um colombiano, né, que trabalha com a teologia da libertação, e aí ele fala, é muito bom, assim, Falsborda no sentido do saber coletivo mesmo, assim, das construções populares, né, de como o poder popular, né, ele pode transformar e o quanto que ele é importante. Aí eu vou apresentar um outro caso de sucesso para vocês, que é a IMPA, é a indústria metalúrgica e plástica da Argentina. É uma fábrica, a IMPA é uma fábrica muito interessante e a gente tem na Argentina algumas instituições, alguns negócios que infelizmente a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas são espaços autogestionados. A IMPA era uma fábrica nos anos 80, né, que com a crise, né, nas suas ditaduras, faliu. Todos os moradores foram demitidos e aí ficou lá, né, aquele grande elefante branco. O que aconteceu? A população que mora no entorno da fábrica, que eram os trabalhadores, eles ocuparam essa fábrica. Enfim, teve várias disputas, exército entrando, manifestações, mas hoje eles ocuparam a fábrica e eles produzem na fábrica. E eles autogestionam, então, assim, é uma empresa popular. É muito interessante como esses espaços gestionados funcionam na Argentina, porque é isso, é educação popular. Porque lá dentro não é só hoje uma fábrica, é também uma escola, né? E aí eu trago para vocês uma foto de lá de dentro, né? Porque ela tem a escola para os trabalhadores, escola para os filhos dos trabalhadores. E aí essa associação, né, que é uma cooperativa, é a cooperativa de educadores e investigadores populares, né? E aí essa frase, né, Luciano por uma educação pública e popular. E é isso, assim, eles acreditam muito numa educação que atinja as pessoas, né? Ela não necessariamente ela precisa se desvencilhar do formal, mas ela tem que atingir a necessidade do povo. Trago para vocês também um outro amigo colombiano, enfim, tô cheia de amigos colombianos, né? Gosto muito deles, mas por ser um grande artista, Oscar é um grafiteiro, né? Ou um artista urbano, né? Tudo depende de como você constrói os preconceitos que você tem no nome, mas ele se chama grafiteiro, ele não sente nenhum problema e nenhum preconceito com isso. Mas é um artista urbano que grafita pela América Latina toda e também tem alguns murais na América do Norte, que apresentem conceitos. Não é simplesmente a arte pela arte, mas é a arte que te traz construções conceituais por trás. Esse mural, eu tive o prazer de acompanhar ele fazendo, é um mural que está na Universidade de Buenos Aires, e é uma Índia, Mapuche. Para quem não conhece, Mapuche é uma região que ela está entre o Chile e a Argentina, e é muito doido pensar nessa região, porque quando a gente tem, né, a independência dos estados nacionais, né, a formação dos estados nacionais, os países, que é a formação dos estados nacionais, a formação dos países como a gente conhece hoje, tem uma linha, né, que divide o Chile e a Argentina. Só que os Mapuches, né, essa comunidade Mapuche, ela fica entre as duas. Então você imagina o que é pegar toda uma cultura, toda uma identidade, né, com a terra, com o lugar, com a sua comunidade, né, com os seus pares,
e dividir no meio. Então, a partir de hoje, você é argentino e você é chileno. Eles têm uma língua própria, né? E aí eles vivem eternas lutas com os governos, principalmente os governos chilenos, que são mais autoritários. A gente passou por um governo autoritário na Argentina, mas hoje a gente tem um governo mais... Não consigo achar a palavra do que eu posso dizer aqui, mas com um olhar mais para a população, vamos pensar assim. E aí ele coloca essa palavra sentipensante, né? O que é sentipensante? Sentipensante é um conceito que Fausto Borda, Camilo Torres, Dussel, outras pessoas trabalham, né? Esses autores latinos. Sentipensante é você pensar com a cabeça, sentir com o coração e caminhar para a luta de uma forma, sabe? Que junte os dois, né? É muito interessante as teorias sentipensantes. Outro amigo, César. César é colombiano também, só que César é um indígena. César tem um trabalho muito bonito, né? Para quem quiser também dar uma olhada, tem um Facebook desse projeto chamado Pedagogias Ancestrais. A pedagogia ancestral que César trabalha com toda uma comunidade indígena, né? Os seus pares, os seus parentes, né? Como eles dizem, tem todo um olhar conceitual da educação popular, mas é um saber popular tradicional, né? Em que a discussão de território ela perpassa nas construções ancestrais do sentido de terra, né? Da mãe terra, a Pachamama. Quem puder assistir também o desenho infantil da Netflix, Pachamama, assistem, é fantástico. Quem é mãe, né, e quem vai atuar com crianças também, é importante assistir esse desenho e trazer esses desenhos para as crianças de hoje em dia que se ligam tanto em desenhos, né, eurocentrados ou norte-americanizados. A gente tem bons desenhos em outros lugares. Bom, pedagogias ancestrais, além de trabalhar com a questão de território e a questão da terra, né, da Pachamama, trabalha com esse saber popular que é tradicional, com as construções da memória, com o desenvolvimento do ser humano integral, né? Então, o homem, ele é tudo, ele não é só trabalho, ele não é só família, ele não é só religião, ele é a construção de todo um ser. Ele trabalha também com fortalecimento de processos educativos, né? E aí ele pensa em processos educativos fora dessa caixa dos padrões. Por isso que é muito, muito interessante esse projeto. Deem uma olhada realmente. A questão do bem viver, né? Estado de bem viver, como se diz. O bem viver é porque exatamente o ser humano é a integração de um todo e como, né, vivemos bem, né, como caminhamos para o bem viver de uma forma integral e a ressignificação do urbano, porque a gente sabe que não simplesmente por ser indígena ele vai andar, né, lá no meio da mata. A ressignificação do urbano é entender o urbano de uma outra forma também, de uma forma de troca, de um espaço que também pode ser ocupado por eles, por que não? O último amigo que eu vou trazer para vocês conhecerem é o Cauê. Cauê é um grande amigo, hoje ele está na África, ele está em Guiné-Bissau. O ano passado, quando eu falei sobre ele ainda estava no doutorado, mas hoje ele continua o doutorado, mas hoje ele é professor universitário em Guiné-Bissau. E é legal, assim, porque ele me traz, a gente conversa muito, ele sempre me traz coisas novas para eu ficar pensando. E sobre essa questão da educação, e agora ele está pilhado nessas questões da construção de uma educação popular em Guiné-Bissau, né? Que é uma educação que tem que passar principalmente por sexualidade, por gênero, por poder, por classe, por etnia, né? Por sanitarismo. A gente está falando, infelizmente, de lugares que não tem a quantidade de acessos que nós temos. Pois bem, o Cauê
no trabalho dele de doutorado, que ele ainda está fazendo. Eu acredito que ele vai mudar um pouco essa pesquisa conforme os lugares que ele está caminhando, mas a proposta dele de doutorado até então é bem interessante, que é analisar a potencialidade de uma educação decolonial em uma comunidade campesina, localizada no Mato Grosso do Sul, no Brasil, e uma comunidade campesina localizada no estado de Antioquia, na Colômbia. Então, qual é a ideia dele? O Cauê defende muito as teorias decoloniais, né, e a conceituação do que é decolonial, e aí ele está querendo provar educações decoloniais na prática, né? Então ele está pegando uma comunidade, né, campesina, né, de produtores rurais, de agricultura familiar, no Mato Grosso e uma na Colômbia, para provar, né, na sua tese, na construção da sua tese, a possibilidade de uma educação decolonial, uma educação que pensa em si e olha para si e fala de si, não menosprezando as construções conceituais, como eu disse lá no começo do vídeo, eurocentradas, mas a gente tem muita gente boa aqui que pode dar conta, né? Que dá conta. E aí eu queria trazer para vocês, só para finalizar, esses conceitos que deem uma olhada, mesmo se não for a questão da escola, eu acho que o saber ele não pode se restringir ao que a professora pede, eu acho que a gente, né, o homem, né, o ser humano é um animal curioso, deem uma olhada nisso, se possível, nesses conceitos. Decolonial, pedagogia popular, indianismo. O indianismo, ele caminha também nessas questões decoloniais, é porque, assim, o indianismo, ele é, vamos colocar que é o filho mais novo do marxismo, mas é que pensa o indígena pelo indígena e para o indígena, porque o indígena, por exemplo, assim, eu estou falando dos indígenas como um todo, mas vamos pensar na construção da Colômbia, não, desculpa, do Peru, da Bolívia. Eles são indígenas, né? Eles têm uma construção toda indígena neles, e quando a gente olha os traços deles, é claramente, né, os povos andinos. E o indianismo é uma construção aí conceitual que vai falar um pouquinho, porque é um pouco diferente. Eu não vou poder explicar para vocês agora toda a construção do que é o indianismo, mas o indianismo vai trabalhar muitas questões dos indígenas, né? E é importante, principalmente no momento em que a gente está vivendo, esse olhar, né, para o indígena. Outro conceito é a teologia da libertação, o sentir pensante, a pesquisa ação participante. Então, a pesquisa ação participante, e aí vocês que vão caminhar para projetos de TCCs, monografias, pensar um pouquinho nisso, né, o que é pesquisa ação participante. São pesquisas em que eu ajo, né, assim, efetivamente dentro do campo. E as questões de identidade, porque eu acho que todo trabalho, principalmente na área de linguagens e de humanas, assim, não tem como fugir das construções identitárias. Por fim, eu vou deixar alguns teóricos para vocês aqui como referência, né? O primeiro é Paulo Freire. Eu acho que é inegável, né? É um dos maiores cânones da educação, e a gente não pode deixar ele morrer e nem deturpar. Enfim, a gente tem que pensar nisso. Camilo Torres, com a Teologia da Libertação, Carlos Rodrigues Brandão, com a Educação Popular. Carlos Rodrigues Brandão, ele tem grandes trabalhos sobre a educação popular, ele tem um livro sobre a educação popular muito importante. Quem tiver curioso e quem puder, dê uma olhada nos trabalhos dele. Anas Mercedes Calamenares Escalona, gente, eu sou péssima a falar esses nomes, mas ela trabalha com uma metodologia integradora do conhecimento e da ação, né? Eu acho que uma latino-americana falando também um pouquinho da praxis, né? Juntar, né? Conhecimento com ação é muito importante. Luiz Fernando de Oliveira, que trabalha com pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no Brasil.
Luiz Fernandes, quando ele fala da questão antirracista, da educação antirracista, né, é porque a gente precisa pensar numa educação antirracista. Não tem como. Eu acho que principalmente nesse momento de pandemia, que vocês estão, né, tendo que ter aula remota, eu estou dando aula também pelo computador, a gente não pode esquecer que raça e classe e gênero, principalmente raça e classe, são indissociáveis. E quando a gente pensa numa educação antirracista, a gente tem que pensar numa educação que atinja todas as classes. Enfim, Orlando Falsborda, com Teologia da Libertação, que eu já falei um pouquinho para vocês. Walter Mignolo, que também vai falar dessa questão decolonial, né? E essa herança colonialista, né? De ser colônia que temos. Jaime Andrés Argueiro, que traços para a construção de um paradigma da educação. Quirrano maravilhoso, né? A colonialidade do saber. Esse livro, A Colonialidade do Saber, ele fala um pouco, ele discute um pouco, né, como pensamos colônia, como ainda somos colônia, né, como o Brasil, né, ele fala da América Latina como um todo, mas como o Brasil ainda é colônia. É só olhar em volta e perceber os nossos gostos, né, as roupas que a gente usa, as músicas que a gente escuta, as comidas que a gente come, enfim, como ainda somos colônia. Rita Segato, né, que vai falar dessa questão de raça e de mestiçagem latino-americana. Pablo Solon, né, é possível o viver bem, né, reflexões a queima-roupa sobre alternativas sistemáticas, né, e aqui eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre epistemicídio, uma coisa que eu esqueci de falar, um conceito que eu esqueci de colocar ali, epistemicídio, né, é o aniquilar a sabedoria popular. A educação popular, ela tem que ir contra isso, né? Ela tem que construir epistemes, né? Construir saberes. Heraldo Merlin Viana, Durval Muniz, Augusto Boal, né? Temos que falar de Boal em educação. Dussel, com o seu livro 1492, O Encobrimento do Outro, né? A gente tem que pensar em modernidade e as construções desse mito da liberdade. Foucault, aí, trouxe um francês para vocês, mas Foucault é sempre importante para essas construções. Rosana Freire, Edgar Lander, Max Stirner, com o falso princípio da nossa educação. É muito, 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 muito interessante esse livro, porque a educação ela é pautada em algumas coisas, em mitos falsos. Não vou contar o livro para vocês, mas é muito interessante. Stanislaus Zuleta, Franz Fanon. Fanon, gente, Fanon, leiam Fanon, bebam Fanon, porque eu acho que Fanon trabalhando raça, questões de colonialidade e a questão da identidade, assim, ele trabalha principalmente com raça, e você vai olhar para os trabalhos de Fanon, você fala, caramba, é tudo o que eu queria dizer e não consegui. Galeano, com As Caras e as Máscaras, também outro autor decolonial. É isso. Eu queria muito agradecer, né? Espero que o vídeo não tenha ficado cansativo e longo, eu acabei falando demais. Espero ter contribuído. Fabi tem meus contatos. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Estamos juntos, estamos separados, porém unidos. Eu acho que todo mundo que acredita e luta por uma educação universal e de qualidade está junto. É a mesma luta. A minha luta é a luta de vocês, é a luta de vocês, é a minha luta, e junto a gente constrói. Por fim, vou deixar uma frase para vocês pensarem aqui do Galeano sobre o sentipensante. Me gusta la gente sentipensante, no, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo
ni la emoción de la razón. Então, meu espanhol é péssimo, mas a razão e a emoção, a cabeça, o coração, o corpo, somos seres integrais e junto a gente vai vencer essa. Um beijo para vocês. Espero poder ter contribuído um pouquinho. Até mais.